Primeiro assunto de hoje é qual o erro de quem reprova? Bom, um dos maiores erros de quem reprova é estudar as 17 matérias. Eu não entendo, gente, pelo amor de Deus, olha só. Se você me segue, se você ouve minhas dicas e quer me escutar, não estuda todos os conteúdos das 17 matérias. Você pode até estudar as 17 matérias, mas pontos específicos. Não estude todos os conteúdos, porque isso vai dar errado, vai dar ruim. Então o erro do pessoal é estudar as 17 matérias, todo o conteúdo. E geralmente 90 dias, 60 dias que o pessoal começa a estudar. Então, isso é um erro gravíssimo, você estudar dessa forma. Por quê? Pensa comigo. Você teve 5 anos para ter todas essas matérias. Em 5 anos, você não conseguiu pegar todas essas matérias, até porque não existe um especialista em tudo, em todas as áreas. Então, você tem que parar e pensar, poxa, se não existe nem especialista em tudo, que sabe tudo, por que eu vou pegar e vou estudar as 17 matérias em 90 dias, em 60 dias? 17 matérias, desculpa, galera. 17 matérias, estudando todo o conteúdo, porque é enorme, é enorme. Pega aí só direito civil, processo civil, é gigante. Então, você tem que ter isso em mente, que estudar as 17 matérias, todo o conteúdo das 17 matérias é errado, não dá certo. Então você precisa ter algumas estratégias para isso, beleza? Você pegando, captando isso daí, você para e pensa um pouco. Poxa, tem um especialista ali em direito constitucional, mas às vezes ele não é tão bom em processo penal, em direito penal, por exemplo, e o cara é fera. Então você olha para um pouco e você vê que não existe alguém que saiba todas as matérias. Tem gente que não sabe todas as matérias. Isso é super normal, porque você tem que focar em certas coisas. A prova da OAB não é diferente. Você precisa focar em determinados assuntos, em determinadas matérias. É fazer a prova da OAB com estratégia. E sem contar que isso daí vai totalmente contramão ao seu psicológico. Você fica com o psicológico abalado. Por quê? Porque você estuda ali todos os conteúdos das 17 matérias, quer colocar tudo na cabeça, mas acaba não conseguindo captar tudo, pegar tudo que você estudou. Então você acaba se sentindo mal, porque você está estudando e não está aprendendo. Isso daí faz um mal danado para você. Então você precisa colocar isso na sua cabeça, que isso faz mal. Ah, Yuri, estudar é bom. Claro, estudar é maravilhoso, você precisa estudar. Mas para a prova da OAB você precisa estudar com estratégia. Desse jeito não vai dar muito certo, vai dar errado. Pode até dar certo, mas você vai ter uma dificuldade danada. Se você pode facilitar a sua vida. Não estou dizendo que você tem que facilitar, pegar atalhos para os estudos. Não, é você ter estratégia, é uma coisa diferente, beleza? Então, vamos agora para o segundo tópico, que ele é um pouco mais longo, que é estuda, mas não consegue passar. Bom, você estuda, mas não consegue passar? Se você fez a prova e reprovou, e também se você não fez a prova ainda, isso vai servir para vocês dois da mesma forma. As pessoas, elas não criam certos hábitos para poder estudar. Então, às vezes, elas estudam um dia, param de estudar 2 dias. Então, isso daí é uma coisa falha, é uma coisa que dá errado, não dá muito certo você fazer dessa forma. Então, você precisa criar um hábito e, além de criar o hábito, você precisa ter essa estratégia, que não tem que estudar todas as 17 matérias. É quase impossível você aprender as 17 matérias, já disse, e são coisas que eu vou repetir, porque eu quero que entre na sua cabeça. São coisas que eu vou repetir todas as lives, em praticamente todos os posts. Toda vez que você me perguntar alguma coisa relacionada ao OAB, eu vou acabar soltando isso daí, entendeu? Porque eu quero que vocês entendam, por mais que eu já tenha entendido. Eu acho que vocês já entenderam. Mas eu sempre vou lembrá-los. E estudar para a OAB, ela tem uma dinâmica própria e você não pode ignorar. Então eu separei aqui 2 métodos
que eu acho válidos, são os meus métodos preferidos e são os que mais funcionam, independente da estratégia que você vai adotar em assistir videoaula, só exercício com lei seca, mapa mental, independente disso. Então, eu separei aqui esses 2 pontos, que é selecionar pontos específicos. Como assim, Yuri? Como assim selecionar pontos específicos? Bom, se vocês vão pegar as 17 matérias e vão selecionar os pontos que mais caíram dessas 17 matérias. Eu já deixei tudo mastigadinho para vocês nos meus posts anteriores. Os posts que estão em roxo, eles são os 8 assuntos que mais caíram em cada matéria. Então, vocês podem ir lá, entrar no meu Instagram, no feed, e olhar, pegar, tirar print desses posts e ver que as 8 matérias que mais caíram. Então, é muito importante, se você quer adotar essa estratégia, você estuda dessa forma, esses 8 pontos que mais caíram. Em determinadas matérias, vocês nem precisam estudar os 8 pontos. Eu coloquei lá para ter uma margem, caso a pessoa queira algum assunto, prefira algum assunto ao outro. Mas em determinadas matérias, vocês podem pegar os 5 assuntos que mais caíram. Então, esse método, para mim, hoje, depois de bastante estudo, é o que mais funciona. Eu acho ele muito válido e ele é muito tranquilo de você estudar. Por quê? Porque a FGV ela gosta de repetir os assuntos. Então, nessa estratégia, ela funciona bastante. Se você pegar as 10 últimas provas, a FGV repetiu muito esses assuntos, muito mesmo. Então, você fique esperto, essa é uma ótima estratégia. A segunda estratégia é você selecionar matérias. Aqui você vai pegar certas matérias e você vai selecionar mais ou menos aí 10, 11 matérias. Eu selecionei aqui para vocês, eu coloquei no resumo. Quem não tem o resumo, eu vou falar essas matérias agora, que elas são totalmente possíveis de você esgotar todo o conteúdo até a data da prova, se você está estudando aí entre 60, 90 dias, e é totalmente possível de você atingir até 45 pontos na prova, sendo que você precisa de 40 pontos. Então você tem uma margem aí de 5 questões caso você erre ainda. Então, são essas matérias que eu separei aqui: direito administrativo, direito ambiental, direito constitucional, direito do consumidor, direitos humanos, ética, direito internacional, direito tributário, processo do trabalho e direito do trabalho. São essas matérias. Ah, Yuri, mas eu não gosto de direito ambiental. Tudo bem, substitui por ECA. Ah, Yuri, mas ECA, direito tributário, direito ambiental, só cai em 2 questões. A pontuação que mais reprova na prova da OAB é entre 38 e 39 pontos. Veja aí, são 2 questões ou 1 questão. E por quê? Porque as pessoas deixam de lado esse tipo de matéria, tipo direito ambiental, ECA, direito consumidor. E, gente, são 2 questões, mas que valem ouro, porque as matérias são pequenas, as matérias são minúsculas. Direito ambiental, por exemplo, você pode achar que é um pouco complicado, mas a matéria é minúscula. Você consegue esgotar em 2 aulas, você consegue esgotar o conteúdo de direito ambiental para a prova da OAB. ECA, a mesma coisa, entre 2 a 3 aulas você consegue esgotar. Então as pessoas elas ficam, às vezes, com esse pensamento: ah, não vou estudar porque são só 2 matérias, são só 2 questões, então eu não vou estudar, porque isso daí não vai adiantar muito para mim. Pessoal, vocês podem perguntar, as pessoas que mais reprovam, elas ficam entre 2 a 1 ponto de passar. E bater ali na trave eu acho que é até pior do que você ficar com mais pontos, entendeu? Porque dá essa raiva. E geralmente você não... você trocou a questão certa ali para colocar na errada. Infelizmente é assim. Então botem isso na sua cabeça. 2 questões valem ouro. Valem ouro. E direito ambiental, o ECA, por exemplo, são matérias pequenas, são matérias minúsculas.
Se você não gosta, se você não quer realmente estudar direito ambiental, você pode trocar como qualquer outra matéria aí. Isso daí foi só um exemplo que eu dei. Se você não gosta, por exemplo, de direito tributário, você gosta de direito penal, por exemplo, então você precisa adaptar. Porque, gente, vocês precisam pegar as matérias também que vocês têm mais afinidade. Se você tem afinidade em direito penal, ou vai ser sua segunda fase, ou em direito civil, vocês precisam colocar, por exemplo, nessa estratégia. Isso daí é interessante você colocar. Por que que a minha preferida são conteúdos específicos das 17 matérias? Você estuda as 17 matérias, mas conteúdos específicos, veja bem. Por quê? Porque você tem essa margem de erro maior, tanto para acertar e errar as questões, e tanto para matérias que você gosta. Porque nessa questão aí de estudar matérias específicas, por exemplo, você colocar processo civil, processo penal, direito do trabalho, processo do trabalho e administrativo, por exemplo, fica muito pesado para você. Então, por isso que eu gosto mais de selecionar as matérias específicas, porque ela te dá uma variedade maior de matérias e acaba sendo um pouco menos cansativo. Mas os dois métodos funcionam perfeitamente. Podem ficar tranquilos. Então, pessoal, resumindo os dois métodos, só para a gente fixar bem esse assunto e ir para o chute técnico, que é o que a galera quer e o que a galera ama. Então, selecionar matérias específicas das 17 matérias. Mas, veja bem, não é estudar todo o conteúdo das 17 matérias. É estudar conteúdos específicos das 17 matérias. Pegar aí pelo menos de 5 a 8 conteúdos que mais caíram. Se você quer esses conteúdos, já tenho lá no meu feed, só procurar os posts que estão em roxo e pegar e tirar print e que são os conteúdos mais importantes que caíram nas últimas provas, beleza? Selecionar matérias. Falei as matérias que eu acho viáveis, mas vocês podem adaptar com outras matérias. A Priscila aí mandou aí, quem quiser tirar print. E quem não conseguiu pegar esse print, tem no meu feed também matérias selecionadas por mim, que são essas mesmas matérias lá no feed. É uma postagem que está com branco e amarelo, deu olhando assim para cima, beleza? Bom, vamos lá para o chute técnico, que é o queridinho do pessoal. E, gente, antes de tudo, eu quero avisar que eu não estou falando para vocês não estudarem e utilizar chute na prova, entenderam? Não estou falando isso. Pelo contrário, para você utilizar o chute técnico, você tem que estudar. Você precisa ter estudado. Caso contrário, o chute técnico não vai funcionar. Aí depois você vai ver, foi o Yuri que falou que o chute técnico é bom, que ele vai fazer eu passar e eu não consegui passar. Gente, o chute técnico ajuda as pessoas a passarem. Eu já comprovei isso. Mas você precisa ter noção que você precisa estudar para utilizar o chute técnico. O chute técnico é uma estratégia para quem estudou, beleza? Então vocês precisam ter essa noção, beleza? Chute técnico, você precisa estudar. Só quero deixar claro aqui, é tipo aqueles avisos de filme, entendeu? Informativo com a tarja vermelha. Antes de tudo, você tem que saber que para utilizar o chute técnico você precisa estudar. Por que eu indico o chute técnico? Por que isso é um método excelente? Porque a prova da OAB, como vocês sabem, ela tem uma dinâmica própria, ela não é um concurso público. Então, na prova da OAB, você está competindo contra você mesmo. É você e você. Acabou, não tem mais ninguém. Então, você não precisa tirar uma nota acima dos 40 pontos para passar. Então, o chute técnico, ele adianta muito. Ele é muito importante por causa disso. Isso não funcionaria, por exemplo, num concurso público. Porque no concurso público você precisa, além do ponto de corte, você precisa tirar uma nota acima dos concorrentes. Na prova da OAB, não. O próprio concorrente é você. E você precisa só
chegar nos 40 pontos. Antigamente, até 2010, 2011, a prova da OAB, as questões eram divididas certinhas, todas iguais. Por exemplo, são 4 questões, a prova era dividida, por exemplo, caía sempre 20A, 20B, 20C, 20D, que dá 80. Hoje em dia não é mais assim, ela é um pouco mais variada, algumas têm mais, algumas têm menos. Mas nas últimas provas, nenhuma questão, nenhuma letra teve menos de 17 questões. Inclusive nas últimas 7 provas, nenhuma teve menos que 18. É porque eu sempre gosto de fazer o estudo com 10 a 15 provas, entendeu, gente? Para a gente ter uma base muito maior. Mas nas últimas 7, nenhuma teve menos que 18 questões. Mas eu vou te mostrar como você não cair nessa questão que é o ponto de corte, que é aquela questão que menos cai. Por isso que é importante você estudar bem toda a matéria. Não fique com aquela mania de chutar C de Cristo, D de Deus, pelo amor de Deus. Não façam isso, porque desse jeito você só tem 25% de acerto. E isso é um sistema falho, não existe essa. Eu vou chutar C porque C sempre está certo, D que D sempre está certo. Gente, a maioria dos casos dá errado, dá ruim. Então não façam isso, por favor. Depois que vocês aprenderem isso, não façam isso. Vocês vão ver que o chute técnico ele te ajuda, não esse chute leviano. Vocês precisam, por que eu falo que vocês precisam estudar para utilizar o chute técnico? Eu fiz um exemplo aí para vocês e nós vamos trabalhar em cima desse exemplo. Quem não tem o resumo, eu vou falar certinho o exemplo para vocês, beleza? Então vamos lá. O que vocês precisam fazer para começar o chute técnico quando vocês estiverem na prova? Vocês vão responder 35 Se vocês não sabem, se vocês sabem responder 40 questões e vocês sabem que essas 40 questões estão certas, você não precisa do chute técnico. Você não precisa do chute técnico, porque você já atingiu os 40 pontos. Agora, você só vai marcar aquela questão que você tem certeza. Aquela questão que você não tem certeza, você deixa uma interrogação, você elimina as questões, porque geralmente são das 4 questões, 2 questões na prova são de fácil identificação que ela está errada e outras 2 são mais difíceis, mas vocês precisam ter noção do que vocês estão marcando. Vocês não podem marcar de qualquer jeito, por isso que eu falo que precisam estudar. E então vocês vão pegar e vão marcar pelo menos aí, se vocês não conseguirem as 40, 35 questões e ter certeza que essas 35 questões estão certas. Mas eu sempre deixo aquela margem de erro. A gente aqui sempre vai trabalhar com uma margem de erro, porque o ser humano não é perfeito. Então nós temos uma margem de erro de 3 questões. Ou seja, você tem que ter certeza, pelo menos, que 32 questões estão certas. 32 questões, você marcou 35. Tá, você acha que as 35 estão certas, mas 32 precisam estar certas aí. Você precisa ter essa noção. Por quê? Porque agora você vai fazer uma contagem das letras que você marcou. Por isso que você precisa ter certeza, porque se você não tiver certeza, você não vai conseguir ver qual letra que menos caiu ou qual letra que mais caiu. Bem, vamos lá. Recapitulando, você marcou 35 questões, das 35, você ou tem certeza que acertou as 35, ou tem certeza que acertou 32, 33 ou 34 questões, beleza? Agora você vai pegar e vai contar quantas letras que caíram na prova, aí nas questões que você marcou, quantas letras que deram. Nesse caso aqui, a gente pega aqui, deu 35 questões. Na letra A, nós temos um exemplo, gente. Nós temos 7 questões. Na letra B, nós temos 13 questões. Na letra C, nós temos 10 questões. Na letra D, nós temos 5 questões. Entenderam? Essas questões que nós fizemos o cálculo aqui são referentes às 35 questões que você marcou na hora da prova.
Deu para captar? Espero que tenham entendido aí. Aí vocês vão olhar e vão ver, deu 7A, deu 13B, deu 10C e deu 5D. Mas vocês não vão pegar a letra que menos caiu, que seria a D. Vocês não vão pegar, vocês vão eliminar essa questão. Por que vocês vão eliminar? Porque ela pode ser aquela questão de corte, que é a questão que menos cai. Como eu disse, as questões não estão caindo menos do que 18 vezes na prova. Mas é bom ter essa segurança maior. Então vocês vão pegar a segunda, veja, a segunda letra que menos caiu. Repetindo, a segunda letra que menos caiu. Repetir de novo. A segunda letra que menos caiu, que aqui é a letra A, que caíram 7 questões, 7 letras, 7 vezes a letra A, beleza? Tá, você contou aí, deu 7 vezes a letra A. Você marcou 35. Vamos supor que das 35 você pegou e acertou 32 questões. 32. Faltam 8 questões para você atingir os 40 pontos. Então, veja que se caíram 7 vezes a letra A, você consegue facilmente, porque no mínimo, vão ter mais 10 vezes a letra A ali. No mínimo, mais 10 vezes a letra A vai cair novamente. Então, você pegaria, você acertou 43, você vai para, você acertou 33, você vai para 43 questões. Viu? Isso daí é uma saída de última hora para vocês, e por isso que vocês precisam entender que vocês precisam estudar. Por isso que eu digo, é importante você ter essa estratégia de estudar, por exemplo, pontos específicos da prova, ou matérias específicas, porque vocês na hora vão pegar e de cara vocês vão saber o assunto que caiu, porque vocês vão ter esgotado esse assunto. Então vocês vão acertar e vocês vão ter certeza que estão acertando. Então é muito mais fácil você fazer desse jeito. E aí você chegou, acertou, poxa, acertei aqui. Já fiz 35 questões, foi fazer as outras, não conseguiu. Se conseguiu, beleza. Se não conseguiu, vamos utilizar o chute técnico. Você vai pegar e vai fazer essa contagem aí. E fazendo essa contagem, você vai pegar a segunda letra que menos caiu e vai marcar. Aqui no caso, você ficaria pelo menos com 43 pontos. Pelo menos, no mínimo 43 pontos. Podendo chegar aí até 46 pontos. Não que isso importe, né, gente? Como eu disse. Então, é muito válido o chute técnico, mas vocês precisam estudar, 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 beleza? Passado isso do chute técnico, eu quero que vocês entendam, às vezes vocês nem possuem isso na mentalidade de vocês, mas eu vejo isso, eu via isso muito na faculdade. Essa competição de querer ser melhor do que o colega, do que ser melhor que o amigo. Isso é normal, isso é normal. E em determinadas situações é até saudável você ter essa questão de competição. Todo mundo tem uma competiçãozinha com os amigos. Mas na prova da OAB, gente, não importa se você acertou 40 questões ou se você acertou as 80 questões. Você vai virar advogado, advogada da mesma forma. Vocês dois, quem acertou 40 questões e quem acertou 80 questões, vão estar na mesma cerimônia. Se passaram juntos ali, marcaram no mesmo dia, né? Vocês vão estar na mesma cerimônia. Então, para com um pouco de ego, se você tiver. Isso é sério, gente, porque eu vejo muita gente querendo acertar todas as questões como se fosse um concurso público. E não que isso não é, o que eu estou falando das 40 pontos, não é aquela mentalidade de pensar baixo, pensar pequeno. Pelo contrário, isso aí é estratégia. Você fazer essa estratégia, você está pensando grande, está pensando alto. Por quê? Porque você está pensando no seu futuro. Então eu quero que vocês entendam isso, para não cair em erro de pegar essas matérias e acabar dando ruim. Porque pode dar ruim se vocês fizerem isso. Então bota isso na cabeça de vocês, por favor. Isso é muito importante que vocês tenham. Não fica com competição de querer acertar mais na prova da OAB.
porque eu já vi gente cair por causa disso, de ter orgulho, de na hora da prova pegar e querer acertar tudo, não utilizar o método, e aí fez um chute leviano, achando que ia sair dos 50 pontos e não conseguiu, beleza? Outra coisa que eu quero falar aqui com vocês, englobar nesse assunto aqui de estuda, mas não consegue passar, é a questão de você não conseguir assimilar todos os conteúdos. Então, isso é super normal de você, quando está começando a estudar, não conseguir pegar e assimilar tudo. Ainda mais dependendo do tempo que você está começando a estudar. Você começou a estudar hoje, às vezes você vai ficar sentindo essa dificuldade, mas cuidado, porque você não estuda, mas não entende o assunto e no outro dia já esquece tudo, isso não é normal. Você tem que ver o método que você está estudando, o jeito que você está estudando. Então, por isso que eu sempre indico matérias que eu gosto, estratégia que eu gosto, por exemplo, videoaula, lei seca e exercício. Mas, como eu disse, não existe um melhor método. O melhor método é aquele que você mais se identifica. Uma outra coisa que eu estou vendo, sério, isso me deixa até um pouco nervoso, porque as pessoas estão vendendo falsos sonhos. Não que isso seja impossível que eu vou falar. Eu vejo pessoas falando que para estudar para a prova da OAB, quando tiver faltando 30 dias, você pode esperar faltar 30 dias e estudar para a OAB. Gente, eu só indico estudar faltando 30 dias se for o último caso. Se só tem essa solução para você, é o jeito. Só se for isso, se você só pode estudar dessa forma, se só sobrou esse tempo. Porque pensa comigo, você tem aí 60, 90 dias pelo menos. Por que você vai deixar para a última hora para estudar? Isso não entra na minha cabeça. As pessoas ficam falando isso porque nós vemos as pessoas, elas querem facilidade. E a prova da OAB, ela é fácil. A prova da OAB, ela é fácil para passar. Mas, gente, para que você vai esperar faltar 30 dias para começar a estudar? Não faz sentido. Isso daí é uma coisa que te atrapalha. Por isso que tudo que eu estou passando aqui é para o seu crescimento, tanto estudando para você passar na OAB, como profissional, porque você vai sair da OAB, você precisa trabalhar. Então, você precisa sair da OAB com a mentalidade de um profissional. Vocês precisam sair da prova da OAB, depois de estudar, depois de ser aprovado, aprovada, com uma mentalidade de um profissional. Vocês precisam ter criado um hábito, precisam ter uma meta, precisam ter um objetivo. Vocês precisam disso. Não adianta você pegar e estudar 30 dias ali, dá certo? Dá. Algumas pessoas conseguem, mas aí é uma correria. Elas ficam ali, estudam ali 6, 7 horas por dia, comendo os livros, perde noites de sono e consegue. Sendo que você estudando com 60, 90 dias é o que eu mais gosto, mais 60 dias dá também. Você pode estar ali estudando por 4 horinhas por dia, mais tranquilo, consegue fazer uma quantidade de exercício maior, é mais folgado. Então, bota isso na cabeça de vocês. Quem me acompanha aí, me chama no direct, quem está online aqui, eu sei que vocês não possuem essa mentalidade, mas se vocês têm algum amigo, amiga, que pensam dessa forma, informa eles, avisa. Fulano, não estuda faltando 30 dias para a prova. Dá para passar? Dá, mas você precisa ter uma mentalidade acima de um estudante agora. Pessoal, vocês estão formando ou formados. Vocês vão pegar a carteira da OAB, por mais que vocês vocês não querem advogar, vocês vão pegar a carteira da OAB e vão exercer alguma outra profissão. Então isso vai funcionar para outra profissão. Ah, eu vou estudar para concurso público. Para concurso público é muito mais pesado do que a prova da OAB, entendeu? Ela é muito mais pesado. Então a dinâmica, ela é mais diferente, ela é diferente. Então vocês precisam ter essa noção de criar uma rotina. Eu tenho um amigo, ele até entrou online aí, Rodrigo,
que ele sempre posta, ele é do Clube das 5 igual a mim, acorda às 5 horas, e ele sempre posta uma coisa legal, que é rotina e ritual. Vocês precisam ter isso. Isso daí também é o do dono da CIMED, da maior rede de farmácias do Brasil. Ritmo, rotina e ritual. Isso aí, ritmo, rotina e ritual. Vocês precisam começar a adquirir essas coisas, porque vocês vão passar na OAB e vão se tornar profissionais. Então, botem isso na cabeça. Tudo que eu passo aqui, estratégia, é eficiente. Chute técnico, matérias específicas para estudar, pontos específicos para estudar. Vocês precisam disso para facilitar a aprovação de vocês. Mas, para vocês usarem isso, vocês precisam ter uma mentalidade. Vocês não podem pensar de qualquer forma, pensar como geral. Por isso que a maioria reprova na prova da OAB. Se fosse usar a lógica igual todo mundo usa, de estudar as 17 matérias, de estudar faltando 30, 40 dias, todo mundo era aprovado. Todo mundo era aprovado. Mas não é o que acontece. Nós temos um índice alto de reprovação. Então botem isso na cabeça de vocês, beleza? Estudar por 30 dias dá para estudar, mas não é o indicado, gente. Não é o indicado. É aquilo. Eu não me conformo. Se você pode estudar por mais tempo, então por que você vai pegar e vai ter esse desgaste maior? Então botem isso na cabeça de vocês. Vocês estão se tornando profissionais agora. Vocês vão passar na prova da OAB, vocês vão ser profissionais. Então vocês precisam ter mentalidade de profissional. Se você vai advogar, você precisa ter essa mentalidade. Advogado já passou de 1 milhão. Nós temos mais de 1 milhão de advogados no Brasil. Então, vocês precisam ter esse destaque. E eu quero que vocês tenham esse destaque. Beleza? Eu quero que vocês tenham. Por isso que eu faço uma coisa mais descontraída. Tá vendo? Olha só, eu tô com uma blusinha normal aqui. Nós vamos fazer uma coisa diferenciada. Nós vamos mudar. Eu quero passar tranquilidade para vocês. Eu quero ser descontraído. Nós vamos aprender de uma forma descontraída. Nós não vamos aprender de uma forma formal. Não que aprender de forma formal seja ruim, mas eu quero uma coisa descontraída, uma coisa diferente. Então eu quero que vocês aprendam isso. Tenham essa mentalidade de vencedor, essa mentalidade de aprovado. E agora eu quero perguntas. Vamos abrir para perguntas. Boa, Alan! Ah, tá. Deixa eu subir aqui, Carvalho, para eu ler sua pergunta novamente. Yuri, você fez o exame da OAB no nono semestre ou no 10º? Carvalho, eu fui aprovado logo que eu terminei. Tipo, antes da minha colação de grau, no 10º período. Antes da colação de grau eu tinha sido aprovado. E é aquilo, gente, vocês podem começar quem está ainda na faculdade, no 9º período, já para teste. Faz com uma certa seriedade, óbvio, mas é aquilo, se não der certo, você ainda tem antes de formar. Mas quem já formou também, quanto isso daí é sem problema. Gente, cada um tem o seu tempo, entendeu? Cada um tem o seu tempo de ser aprovado, o seu tempo de sucesso. Não fique comparando com o outro. Carvalho, excelente, cara. Por que você começar agora? Eu gravei até um vídeo já sobre isso daí, quando que você deve começar a estudar para a prova da OAB. E foi exatamente aí, no 7º semestre, você pode começar entre o 6º e o 7º semestre, começar a estudar, mas você não precisa ter aquele estudo pesado, entendeu? Você pode estudar, por exemplo, aí 2 horinhas por dia. Se você quer estudar mais, se você pode estudar mais, ok, estuda. Mas se você não pode, estuda pelo menos 2 horinhas por dia. E aí, quando você chegar no 8º semestre, você já aumenta mais 1 hora por dia. Quando você chegar no 9º semestre, que é o semestre que você pode prestar o exame de ordem, você aumenta pelo menos para 4 ou 5 horas. E você já vai estar familiarizado com as questões. Porque você não precisa passar mais de 1 ano aí estudando. E entre o 7º e o 9º semestre dá
um ano aí praticamente. Então, você pegar e começar no sétimo semestre 2 horinhas por dia, ou estudar, chega no oitavo semestre, estuda 3 horinhas e no nono semestre 4, 5 horinhas. Sério, excelente, você consegue esgotar. E utiliza a estratégia. Qualquer dúvida me chama no direct, fique esperto que eu vou ensinar a montar um cronograma, porque você ter um cronograma é muito eficiente, é muito válido você ter o cronograma. Gente, o cronograma, ele não só te ajuda a passar na OAB, como ele te ajuda nas questões da faculdade também. Ou em outro tipo de função que você tenha, outro tipo de, como se diz, outro tipo de estudo, outros tipos de estudo. Por mais que o cronograma, por exemplo, que eu ensino a fazer são com matérias para a prova da OAB, mas isso já te ajuda para a faculdade, porque as matérias que caem na prova da OAB você tem na faculdade também. Então é muito válido, gente. Ter um cronograma muito válido. Se eu soubesse dessa questão de cronograma, se eu tivesse essa mentalidade quando eu estava no sétimo, no sexto semestre, nossa senhora, eu tinha estourado muito mais na época da prova. Priscila, vou responder sua pergunta agora. Revisão é super importante. É muito importante você fazer revisão. Não cai nessa, não cai nessa. Revisão é importante. Gente, pessoa séria vai te falar que revisão é coisa importante. Por que revisão é coisa importante? Porque você precisa rever de forma simplificada aqueles assuntos que você viu de forma profunda, aprofundada. Então, é importante, se você assiste por videoaula, por exemplo, você pegar e fazer os resumos das videoaulas que você assistiu. Por quê? Porque você está com a mente fresca logo que você terminou a videoaula e depois você vai voltar e vai estudar esses pontos específicos. Então, é muito importante. Revisão é muito importante. Não deixe de fazer revisão, gente. Não deixe. Porque é muito mais fácil você fazer a revisão do que você voltar a todas as videoaulas, porque aí vai ser um tempo muito maior que você vai gastar. Isso, se você prefere PDF, a leitura de PDF, Priscila, então anota os pontos mais importantes e vai formando o seu caderninho. Cuidado para não cair em erro de sair grifando tudo. Se você for impresso, de sair grifando tudo. É questão de grifar as coisas, tudo é errado. Você precisa grifar palavras-chave, por exemplo. Vocês precisam grifar palavras-chave porque você às vezes grifa tudo ali e fica mais perdido do que não tivesse grifado nada. Então essa questão de ter material impresso e fazer a leitura, tem que tomar cuidado com isso. Mas revisão é importante. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até amanhã, no mesmo canal e no mesmo horário, beleza? Eu aguardo vocês aqui às 20 horas novamente. Se puder, chamem algum amigo ou amiga do curso de Direito ou que vai fazer a OAB para assistir a live, beleza? Fiquem com Deus, uma boa noite, um bom descanso e até amanhã. Vou encerrar aqui agora. Abraço!